A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu vou continuar falando a respeito das profecias ligadas ao tempo do fim, a respeito da origem do anticristo e também vou falar a respeito das profecias sobre a cidade de Tiro. Então, todas essas profecias, elas são muito importantes, principalmente as profecias que estão em Isaías 23 e no profeta Ezequiel, do 26 ao 28. Essas profecias são importantes, a gente faz a leitura delas, só que a gente não consegue ligar isso com o que está no Apocalipse. Inclusive, eu colei esse papel aqui, mas é apenas porque eu vou passar novas informações nesse vídeo que não estão no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, eu expliquei toda a profecia, mostrei com toda essa imagem ali, onde você consegue ter uma imagem mental e organizada do que eu estou falando, só que isso vai estar na descrição para você assistir o vídeo anterior. E aí nesse vídeo ele é um complemento a várias informações. Eu quero contar para vocês aqui como que eu cheguei em toda essa conclusão, porque é necessário você receber uma informação extra de que a cidade que está em Isaías 23 é a mesma cidade que está no Apocalipse. Então, para você juntar essa informação não é difícil. É difícil antes de você ouvir alguém falar. Depois que você ouve isso de algum lugar e você junta as informações, casa perfeitamente. O que eu quero dizer com isso? A primeira vez que eu ouvi falar sobre a cidade de Tiro, estudando ali as escrituras, foi lendo o profeta Isaías. Vamos falar assim, como que eu cheguei em Isaías 23 a primeira vez? A primeira vez eu li Isaías completo. Só que quando você lê Isaías completo, você não está lendo apenas o capítulo 23, você não se dedica em entender o que realmente está falando ali. Então eu li todos os capítulos completo, e quando eu cheguei em Isaías 23, eu achei muito estranho de uma certa forma, porque usa as expressões falando que roupas e alimento seriam entregues aos servos de Deus, e aí depois já começa a falar do dia do Senhor. Então tá focado ali no tempo do fim. Eu achei aquilo ali um pouco estranho, mas eu passei adiante e continuei lendo os outros capítulos, já que tanto o profeta Isaías como os outros profetas, eles fazem várias profecias sobre outros reinos, como Amon, Moabe, Edom. Então, Tiro aparecia ali apenas como mais um na lista. E como a gente, quando analisa as outras profecias, em muitos casos elas são apenas históricas, eu também li Tiro e eu vi como que tinha detalhes interessantes no texto, mas eu passei para frente. Muito tempo depois, eu recebi uma pessoa que eu até conversava bastante, me mandou mensagem falando que tinha tido um sonho onde ela escutava falando de Isaías 23. E ela me perguntou por que ela não entendia o que aquilo queria dizer no sonho dela e me mandou mensagem perguntando o que Isaías 23 está falando. Eu nunca tinha lido Isaías 23 de forma atenta, fui fazer a leitura a primeira vez aquele dia. Estudei o capítulo 23 de Isaías, pesquisei as principais interpretações, não existe pregações sobre Isaías 23. Isaías 23 parece que é um Daniel 11. Daniel 11, ninguém fala de Daniel 11. Todo mundo fala dos outros capítulos de Daniel. Quando chega em Daniel 11, todo mundo exclui ali, justamente porque fala do rei do norte e do rei do sul. E o rei do sul é o Egito, o rei do norte, ele está ligado ao Império Seleucida, mais especificamente a Síria, e junto com o norte inclui Tiro. Então, como está apontando para aquela região, parece que as pessoas ignoram o capítulo. Eu não sei por que isso acontece. Mas aí eu fui estudar Isaías 23, vi que estava falando realmente do tempo do fim, eu tirei minha conclusão que aquilo era do tempo do fim, eu gostei muito daquele capítulo, e isso tem muito tempo, isso deve ter sido em 2021 ou 2022. E aí eu fiz a leitura, achei interessante, só que até então eu entendia que tinha uma profecia ligada ao tempo do fim, relacionada à cidade de Tiro, mas eu não sabia como que isso se aplicava de forma concreta a outras profecias, como que eu relacionaria isso. Então, até então, eu dei essa resposta, falei que Tiro era uma tipologia do anticristo, e aí
Só falei essas expressões e pronto. Só até aí, e era só um símbolo. Da mesma forma que tem profecia sobre a Babilônia, e a gente lê aquilo e fala, é um símbolo do anticristo. Ponto. Foi algo histórico e a arrogância, o fato daquele homem ter se revoltado ali contra Deus, aquilo ali simboliza o anticristo. Foi essa a minha resposta, a resposta inclusive padrão. Muito tempo depois, que foi agora em 2026, eu estava estudando a respeito da credibilidade e da formação do cânon bíblico. Então, eu estava estudando pessoas como o João Ferreira de Almeida, que é o nome da nossa Bíblia, né? Ou seja, foi o homem que traduziu a Bíblia. A história dele, inclusive, é muito interessante. Ele já com 16 anos já sabia falar ali tanto o latim, o grego. Então tinha vários detalhes ali interessantes quando a gente faz o estudo da história dele. Ele não teve formação acadêmica, ele não foi em faculdade. Então tem várias coisas interessantes para a gente ver da história dele. Tem também a respeito do rei King James, né? O rei James, o rei Tiago. Então ele pediu para a Bíblia ser traduzida, ele dedicou dinheiro, tempo para que homens fizessem a tradução correta da Bíblia. Aí tem toda aquela história da Bíblia ter sido escrita em grego, eu me refiro que é o Novo Testamento, né? E o Antigo Testamento em hebraico. Depois isso foi traduzido para o latim. A Igreja Católica tentou barrar de todas as formas com que a Bíblia fosse traduzida para o inglês, só que muito tempo depois a Bíblia foi traduzida para o inglês e a Bíblia se dispersou da forma como é hoje. Só que essa é a história que a maioria das pessoas em si já conhece. Só que, além dessa história, tem também a história do cânon etíope e também até dos judeus nazarenos. Se você for prestar atenção, você vai ver que não existia apenas um braço de uma igreja, não existia apenas o tronco de uma igreja. Existiam outros braços, outros ramos de outras igrejas que se mantiveram isoladas do mundo, inclusive. E dessas eu me refiro à igreja etíope. A igreja etíope, ela se manteve separada do restante dos cristãos do mundo, e o cânon etíope, ele conservou segredos que eles não estão nas nossas escrituras. Então, eu não estou citando aqui para você acreditar em apócrifos. Eu estou falando que a Bíblia deles conserva detalhes escritos que não estão na nossa. Então, isso é interessante porque não é que descredibiliza a Bíblia, muito pelo contrário, o fato da Bíblia ela ter se espalhado em várias direções, seria natural com que tivesse livros que a gente tivesse dúvida se aquilo é inspirado ou se aquelas informações, embora verdadeiras, elas não são consideradas inspiradas por Deus. Então essa dúvida é mais do que normal, tendo em vista que a formação do cânon bíblico, ele não é centralizado. Não teve uma pessoa para decidir o que é inspirado e o que não é. O que teve foi os apóstolos operando milagres, curando pessoas, pregando o evangelho, dando a vida deles em testemunho para afirmar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. E o impacto que isso gerou no mundo foi cristãos sendo dispersos para todo o Império Romano, cristãos sendo dispersos para as regiões da Etiópia, inclusive o eunuco que foi ensinado por Filipe, ele vai para a Etiópia e é muito interessante essa informação, porque é o único país ali com o qual é destaque que ele foi para uma região que não está ligada ao Império Romano. Então, os etíopes, eles nunca estiveram ligados à igreja tradicional. Então, houve essa divisão ali desde o princípio. E eles conservaram um cânon diferente do cânon bíblico. Na época de Jesus não existia um cânon padronizado da forma como nós temos hoje. O que existia eram vários livros, que era o livro do profeta Isaías, e as pessoas acreditavam em Isaías. O livro do profeta Ezequiel, e as pessoas confiavam em Ezequiel. Então os livros eram mais dispersos. Então é a partir do primeiro, do segundo século que tudo isso foi padronizado para decidir o que era inspirado e o que não era inspirado. Isso também ligado à dispersão dos judeus depois da queda de Jerusalém, no ano 70. Então, para resumir, porque senão o vídeo vai ficando muito longo e eu não chego no objetivo que eu quero,
Quando fala do cânon etíope, ele possui vários livros a mais do que os livros que a gente tem na nossa Bíblia. Eles não excluem o que a gente tem, eles apenas adicionam, então ele não subtrai nada. E aí vai ter o livro do profeta Enoque, que vai ser citado inclusive pelo apóstolo Judas, quando fala que eis que vem o Senhor com milhares de milhares para executar juízo sobre toda a obra carnal. Então isso está escrito no Novo Testamento, quando o apóstolo Judas ele fala como profetizou Enoque. Então o apóstolo Judas está citando diretamente o livro do profeta Enoque, mostrando que aquelas pessoas acreditavam no livro de Enoque. Embora a igreja, muito tempo depois, ela foi jogando Enoque para fora até tirar Enoque e ele se manteve conservado apenas na língua etíope. Ele se manteve conservado apenas separado da igreja tradicional ali, que seria os primeiros cristãos, só que a igreja da Etiópia, que se manteve separada do povo em geral, eles conservaram aquilo que Enoque profetizou, que é o livro do profeta Enoque. Além de Enoque, eles também conservam o livro de Jubileus e eles também conservam primeira, segunda e terceira Macabean, ou Macabeus, os Macabeus etíopes. Eu prefiro falar Macabean, porque é o termo correto a ser usado. E aí, quando chega no capítulo 13 de Macabean, eu estava estudando isso no começo desse ano. Eu estava estudando sobre a formação do cânon etíope, estava estudando alguns livros ali, eu já tinha lido Enoque, já tinha lido Jubileus, só que Macabean eu nunca tinha feito a leitura. E, como um bom estudante da Bíblia, eu precisava conhecer que Bíblia seria essa. Quando eu estou lendo, então, o capítulo 13, vai falar o seguinte: pois serão esmagados e perecerão sobre minha ira, quando eu os tomar. Ai das terras de Tiro e Sidom, e a toda a região de Judá, que agora anda com arrogância, e a triunfante tem falado. Ele declarou: de entre eles se levantará o filho do diabo, um cheio de orgulho, o falso Messias, inimigo da verdade, teimoso e arrogante, desconhecendo o seu Criador. E aquele que governa tudo disse: eu fiz ele uma imagem da minha ira, do meu poder talvez seja revelado através da sua queda. Está falando, de entre eles se levantará o filho do diabo, um cheio de arrogância, teimoso, o falso Messias. Então, claramente está falando do anticristo. Só que está falando que de entre eles. Então, o contexto acabou de falar de Tiro e Sidom. Eu sabia que não se referia a Judá, porque o que o texto está, na verdade, dizendo é: Judá está andando com arrogância. Então, eu vou levantar o filho do diabo, eu vou permitir que ele tenha poder para castigar o meu povo. Até aí, essa parte eu já sabia que não estava falando de Judá. Só que o fato de citar Tiro e Sidom, ou seja, Deus está jogando como que o anticristo ia vir de Tiro e Sidom. Eu achei essa informação muito interessante, porque na hora eu já lembrei de Isaías 23, na hora eu já lembrei da pessoa que já havia me falado a respeito de Isaías 23, aí eu fui pesquisar todos os textos da Bíblia que falavam sobre Tiro e Sidom, e eu consegui perceber que a maioria dos textos, eles não se referem a coisas históricas do passado, mas sim a coisas no futuro. E isso foi muito interessante. Aí eu montei todo esse quadro mentalmente, montei nos papéis, juntei todas as informações, gravei todos os vídeos que eu tenho gravado e agora eu consegui juntar isso numa imagem mental para a pessoa conseguir visualizar tudo. Fiquei muito feliz quando eu entendi perfeitamente Isaías 23, Ezequiel 26, 27 e 28, consegui ligar isso com a cidade que é dita em Apocalipse, porque até então, quando eu li aquilo, eu não fazia ideia que Tiro seria a grande Babilônia. Só que aí eu fui estudar, meditar melhor no que Isaías disse, e tá falando que vai ter uma cidade no tempo do fim. Então, imediatamente, isso já vai te lembrar que o Apocalipse também está falando essa mesma linguagem. Ou seja, Isaías 23 casa perfeitamente com Apocalipse 18. E aí você junta todos os textos, foi uma revelação tremenda. Eu fiquei muito feliz mesmo com Deus.
tinha um tempo já que Deus não dava uma revelação tão grande assim para mim, de um tema tão específico como esse. Eu não era de gravar sobre o Apocalipse, porque eu chegava em Apocalipse 17, eu travava, porque tá falando que a mulher é a cidade que governa os reis da terra, e eu não sabia explicar quem seria essa mulher, então quem seria essa cidade. Então foi depois de ler essa informação que eu consegui juntar os textos e eu percebi que realmente o que está escrito ali, ainda que eu não estou aqui para dizer se isso é verdade, ou se o livro é inspirado ou se ele não é inspirado. O que eu estou contando no vídeo é que foi através de ler 1 Macabeus 13 que eu cheguei nessa conclusão. Lá fala do filho do diabo, o falso Messias, e Tiro e Sidom. Então essas são as informações que eu colei aqui para poder falar para vocês sobre o gráfico, acrescentando o que está no cânon etíope. Então, as informações. Se você não assistiu o vídeo anterior meu a respeito, quando eu falo da origem do anticristo, apresentando todo esse gráfico, o link vai ficar na descrição, o link vai ficar no comentário fixado e vai também estar na playlist do canal. Tem todos os vídeos ali relacionados a Tiro e Sidom, ligados à Grande Babilônia. Então você assista os vídeos, tem vídeos que eu foco em Isaías 23, tem vídeos que eu foco em Ezequiel, e aí tem vídeos que eu foco em Apocalipse, então você precisa ver todos os vídeos para você ligar o que eu estou falando, beleza? E aí é isso, esse é o meu testemunho que eu queria contar, como que eu descobri que Tiro e Sidom estavam ligados ao anticristo, que isso seria o que está em Apocalipse 18, quando fala de uma cidade governando no tempo do fim. Essa é toda a ligação, e é muito bonito ter entendido tudo isso. Recentemente, Deus também tem acrescentado entendimento comigo a respeito dos 7 trovões. Então, eu também não tinha entendimento sobre esse assunto, inclusive eu já via pessoas falando sobre isso, mas eu achava muito difícil, eu achava algo muito especulativo, eu não via nada assim muito concreto, parecia que a pessoa queria descobrir algo que Deus disse para não escrever em Apocalipse, só que quando você tem base no Salmo 29, você vê que os 7 trovões sempre estiveram ali na nossa frente e a gente que não percebe. E aí eu descobri os 7 trovões estudando sobre Tiro e Sidom, porque eu estava no Salmo 29. Ou seja, foi uma revelação completa que Deus deu tanto sobre Tiro e Sidom como os 7 trovões. Então eu particularmente fiquei muito feliz. Tinha muito tempo que Deus não falava, não mostrava algo assim tão grande, até mesmo para mim poder trazer para o canal. Eu não quero ficar gravando vídeos onde eu fico especulando coisas. Eu quero gravar vídeos mostrando as conexões realmente da palavra, coisas espirituais com coisas espirituais, para as pessoas poderem crescer em conhecimento, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fique na paz.